Eu queria começar, na verdade, dedicando assim, a minha fala e o meu dia, a minha presença aqui, a um dia, uma tarde de domingo, que em muitas cidades estão grupos, né, de movimento negro e movimento por direitos humanos estão se reunindo e para velar a memória de Evandro, né, que foi morto há uma semana atrás, com 80 tiros do Exército, no Rio de Janeiro. Numa ação super covarde e um grande exemplo assim, de como o povo preto é tratado aqui nesse país, né? E estão tendo várias manifestações no Rio, em São Paulo. Eu falei Evaldo, né? O nome dele, Evaldo Rosa dos Santos, músico do Rio de Janeiro. E eu acho que nós não estamos aqui em vão, né? Acho que é uma figura, um acontecimento, na verdade, que vai estar presente, né? Durante muito tempo, a partir de agora. Bom, voltando aos agradecimentos, eu acho que é muito importante esse momento, essa abertura do programa de bolsas da Pampulha desse ano. Muito importante, principalmente no momento que a gente vive hoje, né, no Brasil, onde a cultura está sendo mais do que deixada de lado, assim, ela ganha um lugar de inexistência total por parte do governo. É um governo de desmonte completo, né, de existências. E é um programa muito... Ele representa, né, muita resistência, assim, no que a gente entende enquanto arte hoje. Essa edição, especialmente, assim, eu não participei muito das outras edições, mas como colaboradora de alguns artistas, né, não oficialmente, assim, mas acompanhei alguns amigos, alguns artistas mais próximos que estavam como bolsistas. E essa edição que me parece muito especial é isso exatamente que a Sara falou, assim, desse encontro, né, entre o Jaca e a prefeitura, e o museu, a instituição, como é importante esse encontro, né, de um espaço independente, de um espaço coordenado, gerido por artistas, podendo ter essa possibilidade de estar atuando também num espaço público. E gerindo, né? Porque, na verdade, não é só gestão, não é só produção, é todo um pensamento de arte que o Jaca vem e empresta e colabora e soma junto, né? Com toda a estrutura pensada. Então, muito obrigada, Chica. E acho que acompanho o Jaca desde o início, assim, de muito tempo. E parabéns, assim, muito obrigada mesmo por estar junto. O que eu poderia dizer, assim, que toda a minha trajetória, que na verdade essa conversa, né, o título da conversa é Como Construir um Vocabulário Anticolonial, é uma situação que tem muito a ver com a minha própria trajetória enquanto curadora, né? E o projeto que eu venho coordenando há 15 anos, chamado Lastro, Intercâmbio de Livros em Arte, de uma plataforma de... O Lastro, na verdade, é muita coisa, né? E que na sua própria estrutura e existência, ele colabora muito com esse pensamento de construção de um vocabulário. Mas, principalmente, assim, toda a minha trajetória foi muito permeada por políticas públicas, né? Pelo apoio de políticas públicas. Então, é algo que a gente tem que entender que geração é essa que vem, né, adiante com esse grande desmonte atual. Comentando, eu vou falar um pouquinho dessa trajetória do projeto e ao longo desses 15 anos, para chegar no momento que nós estamos hoje, né, enquanto grupo de estudos atuando em São Paulo. O Lastro ele se iniciou em 2005 como uma vontade de um desejo, assim, ainda muito jovem, né, na graduação, de entender
funcionamento dessas cenas de arte na América Latina. Então, como poderia criar uma possibilidade ainda muito intuitiva, assim, muito no momento de ainda estudante, né, naquele então, e como uma tentativa de reconhecer esses gestores artísticos, né? E a partir daí, na época tinha o edital de bolsa do MINC, né, do governo, edital de bolsa não, edital de passagens. Então, por esses editais públicos, por convites de instituições locais também, eu consegui realizar um trabalho de pesquisa, enquanto curadora pesquisadora, em diferentes espaços de residências, né, na América do Sul. E nesse momento que eu conheço o Chico, em alguns encontros também de residências na América Latina, o Lastro nunca foi um espaço físico, mas ele sempre constituiu em uma plataforma que em algum momento desse período ocorreu assim, como plataforma digital, né, um site na internet, onde tinha todo esse banco de dados de pesquisa, desse agrupamento e recolhimento durante esse período, esses 10 primeiros anos. Mas, enquanto ideia de resistência, ele sempre foi muito nômade, móvel e sem estrutura física. Enquanto eu realizava essas viagens individuais como pesquisadora, o movimento era sempre o retorno ao Brasil e o entendimento dessa cena com artistas brasileiros, né, que pudessem realizar trabalhos nesses lugares. Então, foram uns 10 anos de idas e voltas, principalmente focados na América do Sul e em Cuba, que eu sei. E nesse período ainda, muitos... essa eu acho que é uma das grandes vantagens assim de acompanhar, né, um pensamento artístico, um projeto ao longo do tempo, que até as chaves de pensamento, os conceitos e as palavras, elas vão se moldando, né, e amadurecendo também, né. Era um momento onde a gente se falava muito de identidade cultural, de mobilidade na arte contemporânea, quebra de fronteiras e o Lastro nasceu nessa vontade de reconhecer esses países através de trabalhos que tratassem sobre identidade cultural em determinados países, né? Então, foi sempre um movimento com pouquíssimos financiamentos, de forma bem autônoma mesmo. Acho que o nascimento dessa ideia surge da autonomia, né, e da liberdade, liberdade de escolha, de decisão. Então, você chegava no país e não tinha toda a estrutura, então ficava na casa de artistas, era meio que uma viagem de mochileira e de pesquisadora. Era bem mais jovem, né? Então era uma coisa que você ia de ônibus ou ia de avião e ficava em qualquer, né, dormindo na sala dos artistas, dos amigos que eu acabei de conhecer, e a coisa foi indo assim durante 10 anos. E desses 10 anos, nessa que para alguns podem ser chamados de precariedade, mas para mim, eu acho que foi fundamental para criar laços, né, de afeto verdadeiros, assim, que vão além do meio profissional, né? E é isso que a gente fala de como que esses processos de residências eles atravessam, né, esse campo profissional, esse campo do artista e da curadora. Eles adentram essas fronteiras entre papéis sociais também, né? E nesse movimento, realizando cursos e palestras, né, eu fui seguindo até um momento que houve esse movimento, principalmente no Rio de Janeiro, entre galerias, de arrecadar financiamento para que se criar essa página, porque existia muito material assim arrecadado. E aí ficamos um tempo trabalhando e durante 5 anos era um banco de dados, né? Um banco de dados móvel, de um artista, era quase como uma rede social, vamos dizer, hoje em dia, né? Então recebia uma senha, não sei se alguém chegou, lembra, participou, né? Era uma plataforma onde muitos artistas brasileiros e sul-americanos, principalmente, participavam com senha e postavam seus portfólios,
suas vídeo, imagem, PDF, etc. Então se formou durante esses 5 anos uma rede não latina, porque não tinha tanto América Central, mas sul-americana, vamos dizer, né? Com convocatórias de residências, anúncios de eventos, enfim. Meio um Facebook das artes. De uma dimensão que, às vezes, eu falava, nossa, como que... É uma dimensão de continente, né? Uma dimensão extra-países, assim, é quase trabalho de relações internacionais. E a coisa foi indo exatamente na mesma natureza do que é sair daqui de ônibus de mochilão e dormir na casa do colega. Então, de uma maneira muito que a coisa foi indo, sem muito planejamento, e se tornou, naquele período, assim, uma grande rede de comunicação mesmo. As pessoas adentravam para preciso pesquisar performance na Venezuela, iam direto ali no site para pesquisar. Tinha, enfim, Peru, Venezuela, Colômbia, essa produção mais recente. E era exatamente isso, esse meu desejo lá daquele momento do início, né, do projeto, de ter uma possibilidade da gente se reconhecer, da gente se comunicar, coisas que a academia não dava, coisas que uma rápida pesquisa na internet também não alcançava, e que era necessário esse encontro corporal, de fato, né? Mesmo que, enfim, por questões logísticas, óbvio, mesmo que eu ia sozinha e depois fazia essa ponte, né? Mas eu era muito me via muito como essa figura da articulação, né? Na época também falava sobre a curadoria como articulação e agenciamentos, né? Só que os anos foram passando. E aí chega o momento de, quando completa 10 anos... e algo engraçado também, né? Jovenzinha, não. Quem era meu orientador era o Basbal. E aí ele foi muito importante nesse início, né? Exatamente por questões que tratam muito, né, do trabalho dele, do pensamento dele como crítico, da ideia de circuito de arte, né? O Lastra, ele nasce com essa vontade de, pela plataforma em si, entender o que é o sistema de arte, né? A lógica de funcionamento. Então, os cursos que eram oferecidos também era pensando o circuito de arte enquanto rede, enquanto coletividade, né? Quem são os gestores, quem são os colecionadores, as galerias, e como encontrar e criar ferramentas de encontro entre essas máquinas, né, dos sistemas, essas engrenagens. Chegou um momento em 2015 que completa-se 10 anos e eu tinha percorrido a América do Sul, nossa, então vamos também sem muito planejamento, vamos para a América Central. E alguns artistas que já conheciam o projeto falaram, nossa, queremos ir. Então sempre foi uma demanda muito do meio do que uma ideia a priori, vamos fazer dessa forma. E aí um grupo de 15 pessoas se formou assim, dentro dessa ideia de viagem, e fomos por 5 meses. Comecei pela Venezuela, que era um país da América do Sul que eu não conhecia, para fazer essa pesquisa. Fiquei na Venezuela uns 40 dias e fui subindo. Então, realizamos um trabalho de residência durante esses 5 meses, né? Um mês em cada país, com grupos diferentes. Panamá, muito fortemente, Guatemala e México. E isso viajando de ônibus, com alguns que voltavam para o Brasil, alguns que continuavam comigo. E nessa possibilidade de entender a residência enquanto residência móvel, de deslocamento, de fato, como que a própria engrenagem desse sistema, desse circuito, ele pode virar ao nosso favor, né? Eram artistas que, na sua grande maioria, não tinham galerias na época. Então, como conseguir esse dinheiro, né? De onde que vai virar esse financiamento para esse projeto? E o convite foi pensar estratégias em coletivo, né? Era um grupo que, principalmente entre artistas de Rio e São Paulo, e que se reuniam, né?
alguns meses antes do início dessa viagem, para entender quais seriam as possibilidades de financiamento, quem que poderia arcar com uma passagem para ser reembolsado depois, quem que ia colocar o cartão de crédito para reservar, né, as casas pela internet, e quem vai ser o tesoureiro para cuidar de toda a grana que vem. Então foi tudo construído muito de forma coletiva e assim foi. Assim, apresentamos a proposta para uma colecionadora no Rio, na época, e em uma série de acordos ali conseguimos um valor que pudesse não pagar a viagem por completo, obviamente, porque era um valor muito alto, né? Acho que estava todo mundo entrando também com uma ideia de um certo investimento pessoal. Então, foi possível, com o financiamento, arcar com todas as hospedagens dessas 15 pessoas, EDI e translados entre países, né? A passagem de avião, cada um, acho que a maioria, na verdade, arcou. E a partir daí, uma série de encontros também para pensar como seria essa residência, como que chega um grupo de 10, 6, dependendo, né, de 5 artistas brasileiros numa cidade do interior da Guatemala, por exemplo, no Panamá, como se articular. E na verdade nunca teve impossível você fazer isso de forma muito planejada por internet, assim, né, por alguns contatos. Acionava alguns contatos que o Lastro já vinha meio que trabalhando, assim, para serem quase como nossos apoiadores locais. Mas tudo foi construído muito de forma como que essas cidades, esses lugares, o que a gente recebia desses lugares para poder propor e construir junto, né, com os artistas dali. Artistas e comunidade, moradores, enfim, cada lugar foi uma situação diferente. E uma experiência, enfim, muito forte, né, muito maravilhosa, assim, no sentido não só de produção artística, né, teve muita produção, assim, porque, na verdade, ao mesmo tempo que essa situação de residência, ela é um hiato na nossa vida, né, no nosso cotidiano de produção, assim, você está ali para produzir, você está ali para trabalhar também 24 horas por dia. Né? A gente acordava meio que naquele ritmo de trabalho. E, enfim, vocês devem imaginar, eu voltei para o Brasil depois de 5 meses destruída. Assim, nunca mais eu faço isso. Esse método, essa metodologia não funcionou. Funcionou assim, foi muito lindo enquanto aconteceu, enquanto acontecimento todo, mas a volta, assim, de saúde mental mesmo, de equilíbrio, ficar 5 meses de um lado para outro, dormindo em qualquer lugar, bebendo, se drogando, e pensando, e festejando, enfim, é algo que... E trabalhando, e conversando, né? Você articular pensamento em outro idioma, muito desgastante, assim. Você tem um lado do convívio, do prazer, da diversão, mas do trabalho full time. Então, assim, já experimentei, então tá bom. Um período muito longo, assim, eu acho que... Enfim. E aí, nessa volta da América Central, até o México, né, América do Norte, nós voltamos ao Brasil e surgiu um convite de exposição, né? Dentro desse processo, assim, do Lastro, foi a primeira exposição, assim, de retorno, né, de uma residência. Não, desculpa, teve uma de Buenos Aires em 2010, no Museu da Maré, mas foi um outro esquema que foi próprio para a exposição mesmo, né? E teve um convite do Sesc, na Sesc Consolação, em São Paulo, que foi realmente minha primeira ida, minha primeira mudança, né? Eu ainda então estava muito no Rio de Janeiro e me mudo para São Paulo aí. E aí, nesse processo foi uma exposição de pesquisa, né? Porque esses convites, essas 15 pessoas que foram, todas tinham um projeto, né? O que você gostaria de trabalhar no México? Aí, das coisas mais abertas possíveis, e a partir daí o roteiro foi se construindo, né? Então, desses projetos de pesquisa que foram muito
escrita, pouco objetual, acho que era uma orientação assim que eu falava, vamos viver o lugar, vamos pesquisar, vamos estudar, né? É um lugar para a gente estudar. Um ano depois a gente faz essa tradução, essa transição para uma exposição de arte. E, enfim, tem um catálogo, até trouxe para os artistas, né? Me lembrar de trazer os artistas da residência. Eu não pude trazer para todo mundo, mas tem uns 15 aí, tem uns 10, de repente uns 5 dá para a gente sortear, não sei. Com textos sobre esses 3 países, elementos muito fortes culturalmente do que esses países foram para a gente. Então, o elemento da exposição principal foi a obsidiana, que é uma pedra, na verdade um extrato vulcânico, né, uma pedra preta, que só tem em lugares onde tem lava vulcânica. E é uma pedra muito especial para os povos pré-colombianos, né, dessa região, onde foi a primeira ferramenta de corte, onde os astecas principalmente liam, né, era uma pedra sagrada, onde eles viam o futuro, se comunicavam com deuses a partir desse mineral. E é muito presente, né, nessas regiões de Guatemala e México. Assim, em todo canto tem obsidiana, de um modo meio que mimetizado pelo turismo, mas de outro modo muito presente na vida das famílias, né, que ali vivem. Então a exposição foi toda baseada no que seria essa forma nos significados da obsidiana, da pedra, das pirâmides de Teotihuacan, no México, e do que representa o Canal do Panamá, né, que na verdade, o que a gente estava trabalhando é o grande porto da entrada de um pensamento neoliberal na América Latina, e essa conexão direta com os Estados Unidos. Então, a partir do que seria esse início, né, desse pensamento, um capitalismo voraz, assim, neoliberalismo, a presença maia muito forte na Guatemala, né, nós trabalhamos também com o Edgar Calel, que é um artista da Guatemala, foi um artista residente também conosco, e todo o período de um mês na Guatemala foi completamente dentro de uma cultura maia, indígena, Catquel. E, por outro lado, no México, um foco forte na literatura mexicana. E aí, enfim, por aí vai. E aí, essa estrutura de residência coletiva, móvel, né, viagem grande para certos lugares e depois um retorno de uma exposição, ocorreu de novo um ano depois na Bolívia. Nesse caso, na Bolívia, eu já conheci, já tinha ido, mas eu estava com muita... já vinha um tempo já refletindo sobre a possibilidade de um projeto só com mulheres, né? E a partir daí foi se criando um grupo de artistas, foram 10 mulheres, e 10 mulheres artistas, e uma curadora, na verdade 9 artistas e uma curadora, comigo, que pensaram projetos específicos para a Bolívia, para se trabalhar, para estudar, pensando em estudo, pesquisa. Então era um projeto de pesquisar os portais submersos do Lago Titicaca, por exemplo, a comunicação entre extraterrestres no interior do Titicaca. Pesquisar o jogo divinatório dos xamãs, que nós chamamos de yatiris, dos xamãs bolivianos quando eles jogam com folha de coca. Pensar, entender o que é a figura do lustra-botas, né, na cidade de La Paz, que são os meninos que engraxam sapato, que andam mascarados, e tem toda uma força política urbana de jovens da periferia que começam a trabalhar nessa função e criam jornais, criam associações em assembleias. Então eram vários projetos que não necessariamente eram sobre o circuito de arte boliviano, mas que eles moldaram muito o nosso roteiro, né, pelo país.
e o interesse de estudo. Então, assim, todas as 10 artistas foram ao Titicaca pesquisar esses portais alienígenas, né? As 10 foram em assembleias com os lustras, botas também. Então, todos esses projetos, elas permeavam todos nosso cotidiano. O projeto durou 1 mês. E eu trouxe, na verdade, o que a gente pode mostrar um PDF. O título, na verdade, toda essa estrutura, o argumento, né, o conceito curatorial, ele vem a partir desses projetos, né? Então, foram dessas propostas. A partir da pesquisa dessas artistas que nós pensamos a estrutura, né, dessa residência / exposição como um coletivo. Então, Travessias Ocultas, porque houve realmente um interesse da grande maioria das envolvidas de entender dimensões ocultas, né, da vida. Assim. Então, muito interesse em astrologia, tarô, folhas com coca, questão da espiritualidade como política também. E aqui foram as cidades, iniciamos Santa Cruz, Samaipata, La Paz, El Alto, Tiwanaku e a Isla del Sol. É uma apresentação mais realmente com imagens de viagem. E essa situação de viagem ela é muito presente na exposição também, porque não é simplesmente uma exposição coletiva, mas uma exposição tanto a primeira como essa, né, de um grupo já formado há 1 ano, que teve uma experiência de viagem junto, de residência. Uma das artistas pesquisou também se interessou muito sobre a questão do mar, do conflito, né, Chile e Bolívia, e Bolívia pelo país não ter o mar, assim, que é uma grande falta, né, pelos bolivianos. A arquitetura boliviana também estava bem presente nos projetos. E as associações políticas e indígenas. E o próprio feminismo também, né? Como entender a figura da Cholita dentro de um contexto feminista local. E aí tratava questões questões de sexualidade, de gênero também. Porque isso é algo muito importante, desculpa, eu deixei passar. Assim. Na época que ele aconteceu, eram 10 mulheres e hoje são 9 mulheres e um homem trans, né? Então, na verdade, e o Jonas, nós passamos, né, iniciamos essa transição junto com ele também. Enfim, que já né, parte da exposição. Todos os trabalhos traziam muito essa questão do que seria esse deslocamento boliviano. A terra, né, a Pachamama, como grande entidade assim, espiritual, né, dos bolivianos. Enfim, tinha um material gráfico de uns postais. Esse era um material de educativo. O catálogo da exposição ele era um enigma, um jogo. Assim, foram 10 palavras que surgiram durante essa travessia, essa residência. Palavras que foram ilustradas pelas artistas, né? E aí era um material educativo. Travessia, enigma, cosmovisão. E a partir dessas entradas, né, dessas palavras, nós convidamos críticos bolivianos para escrever no catálogo também, sobre o que seria Bolívia. A Julieta Paredes, que é uma feminista comunitária. Essa foi uma ocasião que ela foi em São Paulo e nós gravamos um depoimento para o projeto também, onde ela fala diretamente para a comunidade migrante,
que é algo que foi um dado muito importante durante esse processo de viagem, de retorno, desse 1 ano, né, até a exposição acontecer. Houve um trabalho muito próximo à comunidade de imigrantes na Bolívia. Os bolivianos são a segunda comunidade, né, em maior número de bolivianos, mais de 200 mil bolivianos, em situações de trabalho escravo, diversas situações, né, mas muito em situações precárias. Então, eles se apresentaram na abertura, estavam muito envolvidos na mostra. E essa parte é mais para mostrar assim para vocês que essa foi a nossa contrapartida, né? Então, esse projeto também teve apoio de um colecionador. São artistas que também não tinham galerias diretamente. Então, nós produzimos uma caixa, um objeto caixa. E aí, tinha um trabalho múltiplo, né, de cada artista. E era todo um conceito da caixa, do caixeiro viajante, né? Dessa figura imigrante também, que é muito presente no início da comercialização no Brasil, e que é uma figura muito masculina. Então, como que seria uma caixeira viajante, né? Alguns relatos assim, de mulheres que gostariam de ser caixeiras viajantes, mas a sociedade não permitia. O trabalho da Laura, a lua nas moedas, um chá de folha de coca, Jonas, um jogo de pedras, de runas, pedras da Ilha do Sol. O som da terra, que foi trabalhado pela Júlia e pela Denise, a terra da Ilha do Sol, né, que é uma terra sagrada para os povos incas. Esse é um trabalho da Patrícia com os lustras. Enfim, e também todo um processo de exposição que envolveu a unidade inteira, né, com cursos, o arquivo documental. Fizemos nas 2 exposições. A proposta era que, como foi um projeto de estudo e pesquisa, que o SESC pudesse comprar, também adquirir para a biblioteca, né, da unidade, esses livros, né, não todos os livros, porque muitos eram desses países, né, livros internacionais. Então, mas os que poderiam ser comprados aqui no Brasil, que o SESC pudesse adquirir para o público também. Então, são livros que tratam dessas questões específicas, né, que foram trabalhadas e que ficam para a unidade. Então, também apresentações de danças da comunidade boliviana, show de rap dos bolivianos imigrantes. A abertura foi uma grande feira e festa porque um modo, né, da comunidade se fortalecer em São Paulo é a partir da dança, a partir dos grupos de dança folclóricas, que se reúnem em praças públicas, etc. E tem assim, centena de grupos, né? Nós fizemos uma pequena curadoria interna com os próprios representantes da comunidade para convidar esses grupos para abertura. É isso. Os cursos também eram todos com temáticas, com assuntos que abordavam questões espirituais, questões do feminismo, a viagem, né, como possibilidade de trabalho artístico, o artista viajante. Eram cursos de uma grade externa da unidade que serviam também, que acompanhavam e colaboravam para adentrar nessa mostra. Nessa sequência, assim, nessa reviravolta do que é o lastro, né, do que vai me acompanhando também curatorialmente, a partir da viagem em Guatemala e México e dessa viagem logo um ano depois, o campo assim, de interesse conceitual vai se estendendo para algo muito focado em estudos de culturas nativas, culturas tradicionais e de corpos insurgentes também, né? Insurgentes e dissidentes. Começo um projeto de doutorado que não foi para frente, mas foi muito importante para dar um start assim, numa situação que hoje é algo muito importante enquanto projeto, que é o grupo de estudos. E no projeto eu tratava a questão da imigração em São Paulo, da imigração do negro e do índio, como
o negro africano, né, e o índio boliviano, vamos dizer assim, que é algo muito presente, né, são culturas presentes assim, né, na cidade de São Paulo. Essa imigração de países pobres, como o início de uma ideia, essa virada de uma direita e o início de uma ideia de xenofobia ao imigrante, por trazer questões raciais, né, obviamente, questões de classe. E aí nesse estudo era muito focado, a base de interesse era imigração, povo preto e povo indígena, né, cultura indígena. E o grupo de estudos foi surgindo nessa tríade assim, de interesse. No primeiro ano focamos bastante assim, no Bom Retiro, né, nas comunidades imigrantes, em 2017. Então trabalhamos com imigrantes do Bom Retiro, que é um bairro, né, de boliviano, enfim, um bairro que nós encontramos muitas comunidades paraguaias, bolivianas e haitianos. No segundo ano de 2017 trabalhamos muito gênero e sexualidade, com autores e artistas, né, que escrevem sobre isso, que produzem sobre isso. E hoje estamos focados em estudos da racialidade. E é uma proposta de autoformação, né, pensando uma pós-graduação anticolonial. Então, são 9 meses, funciona realmente como uma pós-graduação, de estudos do povo, de cultura afrodescendente, cultura africana, povo preto no Brasil e povos indígenas. Então, o primeiro, sim, funciona por módulos de 3 meses. O primeiro, luta de povos originários e tradicionais, residência indígena e quilombola. Estamos terminando esse módulo. Então, trabalhamos com textos de lideranças, né, de lideranças indígenas e estudiosos ainda da ideia do quilombo enquanto conceito instaurado de resistência do povo preto, e também estudando leis e situações mais jurídicas hoje. Vamos entrar no mês que vem sobre ancestralidade política, um curso que eu já ofereci num lugar chamado Taperá, lá em São Paulo, também numa livraria. E é a partir da espiritualidade negra e indígena como potência de luta. Então, estudamos religiões de matriz afro, xamanismo, e como o acesso a essa densidade espiritual, ela nos traz uma força política, né, de luta no hoje. Né? Como acessar o seu orixá, o seu guerreiro indígena para poder lutar com as armas, lutar e resistir, né? E existir nessa situação de hoje. E por último, o projeto de embranquecimento no Brasil, entendendo a mestiçagem como genocídio identitário. Trazemos assim, referências dessa ideia esse plano, né, de embranquecimento mesmo, assim, de como o Brasil ele foi fundado numa ideia de mestiçagem como algo positivo, exatamente para encobrir traços de negritude e de indigenismo. E aí, a partir daí, a partir do grupo também, eu vou me colocando e vou me entendendo de forma identitária junto com pessoas que frequentam desde o início. Então, como eu falei, assim, para a gente chegar, né, no momento assim, desse título da fala de vocabulário anticolonial, não tem como não estar presente, né, como esse corpo aqui, de todo um trabalho de tentar, mesmo que talvez não tivesse esses termos, né, que eu trago agora, esse entendimento também pessoal de agora, mas era sempre uma tentativa de desvio ao sistema econômico hegemônico, né? De repensar os padrões do sistema da arte, de tentar fazer de forma diferente, né? Tentar fazer de forma que respeitasse tempos e naturezas corporais. O Lastro traz muito, né, essa verdade assim, no seu conceito. E aí, nesse então, eu começo a ter algumas perguntas, assim, algumas questões
que eu começo a repensar e trazer, que é como ser um corpo dissidente no circuito de arte, né? No sistema de arte hegemônico, assim. E aí, questionando toda a minha trajetória, toda essa ideia de mestiça, né? de um povo mestiço, que é um povo que durante na sua construção social ele foi velado e proibido de se identificar enquanto identidade política, de fato, né? Durante um grande período se coloca num limbo assim, de referências ancestrais e começa a questionar, né, o que é um indígena hoje, qual é a posição de todas as camadas de invisibilidade, de apagamento do que vem sendo, né, feito e traçado o povo indígena, e como pensar a negritude hoje sem a referência. Hoje a gente entende negritude no Brasil muito referenciado a uma negritude de luta dos Estados Unidos ou até mesmo a África. Como entender que a negritude hoje no Brasil, na verdade, ela passa por um entendimento do que é ser mestiço, né? Por um entendimento do que é esse negro de pele clara. E aí, acompanhando todos esses questionamentos, né, entro e acessando também as minhas histórias de vida, minhas histórias apagadas, né? Venho de meu pai, eu até comentei assim, pro grupo nesses dias, assim. Meu pai vem de um histórico de muitas famílias, né? Ao mesmo tempo que muitas avós foram pegas no laço, né? A gente escuta muito essa mesma narrativa. Pegas no laço, na verdade, elas foram estupradas, violentadas e sequestradas, né? E muitas crianças também levadas de suas famílias, né? E meu pai é uma dessas, que é sequestrado de uma aldeia indígena em Pernambuco, levado por uma família de militares brancos, levado para o Rio de Janeiro. E nisso o passado é tudo apagado. E só descobre a verdade com seus 40 anos. Enfim, e aí a partir daí toda uma desestruturação desse ser, né, desse homem já, né, e a família dele, né, vai também sendo desestruturada. Então, acessar esse histórico me permite ter a coragem, né, de fato, de entender, sou indígena também. E por outro lado, isso na verdade é algo que vou falar um pouco mais assim sobre esses processos de autoafirmação, de como a gente tem que ter a responsabilidade de se autodenominar também, né? Mas, enfim, por outro lado, na minha mãe, uma família de negras, subúrbio carioca, com nada de filha de militares também, e por si só, a ditadura foi o quê? Somos todos filhos de militares, nunca fomos atingidos, né? E por conta também dessa educação militar, assim, sem nenhuma potência de identidade política de povo preto, assim. Então eram simplesmente negros vivendo um racismo estrutural, mas porque a vida é assim, porque o sistema é dessa forma. Então sem nada de questionamento político. E aí fui crescendo num embranquecimento social. Então, nesse momento, assim, eu sempre me entendi como não pertencente, né? Escolas particulares, enfim, por conta dessa estrutura militar, que era um período que dava uma pequena base, uma família mais pobre, escolas brancas e entendendo como uma criança que nunca chegava lá. Nunca algo havia de errado, assim, nunca, né, a mais moreninha, a mais indiazinha, a mais... enfim. É um quadro... Redenção de Cã. Vocês já viram esse quadro? Será que eu consigo aumentar aqui? De um pintor espanhol. Não vou lembrar o nome dele, anotei aqui. Modesto Brocos e Gomes. Essa tela é de 1895. E Cã é filho de Noé. Né? A leitora sabe. No Gênesis, né? Então ele traz uma maldição que a partir de Cã ele começa a enegrecer a população, né?
Ele é amaldiçoado por isso. Na verdade, uma das leituras, né, bíblicas, assim, que a Bíblia, na verdade, depende de quem está lendo. E é um quadro que ele se tornou, na verdade, o símbolo de um movimento eugenista no Brasil, que vem de 1850 a 1950. Acaba a força, né, dessa mentalidade acaba com a Segunda Guerra Mundial, né, depois do Holocausto e tal. E aqui está nítido assim, uma avó, né, retinta, que provavelmente era escrava, ainda era escrava, em 1800, finalzinho, acabado de ocorrer a abolição. Uma filha que já é um pouco pele mais clara e que provavelmente casou com esse imigrante italiano ou espanhol e que teve uma filha, uma criança mais clarinha. E essa mãe, essa avó, né, ela louva, né, louva a Deus porque a criança nasceu mais clara. Escritas, tem que ficar por aqui assim. Foram escritas e desenhadas e postas no mundo, né, como possibilidades científicas, né, de superioridade entre raças. Né? E em 1911, eu tenho as datas anotadas, porque senão eu não me lembro. 1911, o antropólogo e médico João Batista de Lacerda, num congresso em Londres, Congresso Universal das Raças. Ele defende um estudo sobre os mestiços no Brasil. Então, uma análise apocalíptica, assim, de que em 100 anos não existiriam mais negros. Né? Não existiriam mais negros no Brasil. Porque, a partir eles chamam de neocolonialismo, uma série, o governo brasileiro abre os portões, né, para estrangeiros europeus, brancos, né, italianos, mais portugueses, enfim, franceses acho que não tanto, mas espanhóis, né, como uma medida também de ter uma classe trabalhadora, construir esse início assim, desse período no país, e total precarização da vida do negro. Então, o negro, ele, na verdade, pós-abolição, ele só simplesmente deixa de ser escravo, mas continua trabalhando de forma escrava, né, em troca de comida ou por quantias muito irrisórias, assim, sem posto fora das redes centrais, assim, de moradia. Então, realmente tudo é muito estratégico e muito pensado de forma a não possibilitar a sobrevivência desse povo. Então, a tese desse sujeito, né, desse antropólogo, era exatamente, no Brasil de hoje, a população negra ela é tratada sem nenhum apoio do governo, justamente por uma ideia de genocídio, uma ideia que essas pessoas elas não vão sobreviver. E por contrapartida, estamos abrindo os portos a estrangeiros brancos, europeus, para que possamos, muito em breve, ser uma nação próspera, pensando num grande progresso do país e branca, né? E de uma raça superior. Isso foi dito e foi aclamado, né, por todas as instâncias do país, e estamos aí até hoje, né? Só que o que eles não contavam é que as pessoas, né, essa população negra, né, as pessoas casam, têm filhos e vão crescendo, vão crescendo, vão crescendo. E esse corpo que veio para cá já como escravo, ele passa também por um período esse período de início, né, início do século, nessa favelização, nessa
forma precária de vida, como resistência, e se torna um povo que é mais do que 50%, né, da população hoje. E como diz a J. Mombassa, assim, que é uma artista teórica também, que me acompanha muito assim, nos meus pensamentos, todo corpo racializado hoje é um corpo do apocalipse, né? Porque venceu essa grande teoria de morte. Assim. E aí, pensando, entendendo, né, que na verdade não é algo positivo, assim, entre portugueses, um povo mestiço, entre índios, negros, portugueses felizes, e onde estamos aqui entre encontros entre raças, que país, né, feliz, assim, que país rico. Na verdade, é tudo muito tramado por uma mestiçagem onde esse povo ele está num momento de ato, né, de limbo, assim, do ainda para se tornar um branco, né? Ainda no clareamento. E uma negação total do retinto, né? E a partir daí a gente vai... E essa pergunta, na verdade, ela surge, né, na minha trajetória muito próxima a esses estudos, assim, muito próxima ao entendimento que vem de um agora muito presente, que é a partir de política, voltando lá no começo da fala, assim, a partir de um projeto de políticas públicas, né, de afirmação, assim, as cotas, né, nas universidades é fundamental para o que a gente entende de movimento negro hoje, e também movimento indígena, assim, com muitos indígenas atuando em diferentes profissões, né, que a gente, na verdade, acha que os indígenas, né, estão só lá nas aldeias, mas eles estão na medicina, no direito, no campo artístico, cada vez mais entrando nas universidades. Aí. Isso só foi, na verdade, possível por esse giro, né, que a gente chama de um pensamento de um giro decolonial. E aí vem uma outra pergunta, isso aqui você não tem. Como é que eu tenho que falar até? Tá. Até um avião, gente, eu saio correndo, eu falo tchau. E entendendo assim, que esse corpo, tanto, né, a ideia da curadoria, a ideia do trabalho artístico, a ideia da militância, elas estão muito próximas hoje, né? Não tem como... eu digo assim, são corpos que não têm escolha, né? Não tem escolha de fazer diferente. Assim. A escolha ela é dada à branquitude. O corpo branco pode fazer qualquer coisa, pode falar de qualquer coisa. O corpo racializado, o corpo dissidente, ele é impelido, ele é obrigado a falar, né, desse racismo estrutural e dessa violência que os atravessa. E quando muito ele é permitido, né, o sistema como um todo, o sistema capitalista, o sistema da arte, ele permite esses corpos estarem aqui, né, nesse lugar de protagonismo, vamos dizer, mas espera também um certo retorno, né? Espera também um certo discurso desse racismo, né? Dessa estrutura vertical. E aí eu me pergunto assim, como que é algo que eu tenho pensado muito, assim, até mesmo por questões pessoais, assim, né? De como que esse corpo ele vai para a luta, mas ele volta para casa. Né? Então, o autocuidado, que é algo que eu tenho pensado muito, assim, e o acesso a diferentes formas de cura, ele é fundamental hoje para esse corpo, né? É fundamental para a existência, é fundamental para uma ideia de política, e de militância, e de fazer arte, de fazer pensamento, assim, intelectual. E como atentar a como entender que esse autocuidado ele passa por uma situação tanto de cuidar mesmo desse corpo que está em luta, né? Entender que a prática do ativismo, ela existem duas situações de ativista, dois personagens ativistas, vamos dizer assim. A pessoa que está na luta política, e
isso, assim, é lógico que a gente estendendo muito a ideia do que é ser ativismo, né? Só simplesmente um ativismo em movimentos sociais, né? O que a gente faz com o nosso trabalho, muitas vezes a maioria das vezes, assim, né? É ativismo também, é pensar politicamente. Então, essa figura, ela tem uma posição que é uma causa mundial, uma causa maior. Então, estou lutando no Greenpeace, estou lutando pela camada de ozônio, estou lutando por um bem, como se fosse um bem maior, né, vamos dizer. E tem aquela outra parte, aquele outro corpo, que é o corpo que as suas próprias lutas, elas dependem da sua sobrevivência, né? Que é a dissidência de gênero, que é a luta por moradia, que são os sem terra, são os, né, os sem teto também das cidades, é o negro, é o indígena, né? Que está na militância no movimento negro, no movimento indígena, lutando com discurso antirracista. Então, a cada vez que você se coloca em discurso, coloca esse pensamento, você está cavucando as suas feridas ao mesmo tempo, né? Você está ali se envolvendo com os seus próprios traumas coloniais. E aí, e como fazer esse movimento, né? Eu preciso ir, porque está aqui, assim, preciso falar, eu preciso gritar, nós precisamos estar unidos e precisamos ir com esse corpo a combate, mas como se cuidar, porque você não consegue ficar de pé se está todo esburacado. E é lógico que, enfim, as duas situações desse corpo em luta, elas são muito fundamentais, né? Não é uma em detrimento da outra, mas existem essas duas características. E a ideia de um pensamento mais da cura como potência, né? Como autocuidado, como estratégia política, ela é algo que vem adentrando, né, de forma um pouco mais cuidadosa nos movimentos sociais, porque vem com uma ideia, os movimentos sociais também têm essa rebarba, né, do socialismo, marxismo, de pessoas mais que vão para a luta e não vão pensar em nada muito de cura ou de cuidado, mas é algo extremamente necessário nesse novo ativismo, vamos dizer assim. E enfim, a minha fala, que tem a ver muito com a forma, né, da estrutura do grupo de estudos, eu vou trazer algumas referências. Então, tem um texto que eu indico sobre esse assunto, que é o autocuidado como estratégia política, de Ana Maria Hernandes e Nayeli Guadalupe, que são duas ativistas mexicanas. Elas falam exatamente de como esse corpo, principalmente o corpo da mulher, dentro do ativismo, como que ele sobrevive. E outra situação que eu venho me questionando muito é que, quando eu falei, né, essa permissão de estarmos aqui, que o sistema são essas brechas, né, porque na verdade é uma permissão, porque senão estaríamos todo o povo preto aqui falando junto comigo, ou ocupando lugares de coordenação, no meio, né, nos meios, assim, não só da arte, mas em diferentes áreas. Ele é permitido falar da sua própria violência, da própria dor, né, e somente desse racismo que atravessa. Então, assim, como é importante a gente ter também como discurso uma construção de narrativa de felicidade, né, construção de narrativa de existência. O tempo da denúncia, o tempo do discurso violento, ele é presente, né, ele é agora, a gente não pode escapar. Mas na mesma medida e no mesmo movimento, é super urgente essa criação de personagens e de sujeitos que existem, que vão à padaria, que vão a uma festa, que vão no bar comprar uma cerveja. Né? Isso eu digo na construção de personagens, na literatura, no cinema, nas artes. E isso instaura, né, campos de corpos simplesmente existindo, né? Como qualquer corpo branco. O corpo branco, ele simplesmente existe. E nós precisamos também existir dessa forma. E aí eu chego exatamente nessa ideia de como construir um vocabulário anticolonial. Essa construção, ela tem a ver com pensar o conteúdo,
o conteúdo ele não é dissociado da forma, então a forma é fundamental. Ela é fundamental para... Que é o que a Mônica estava falando, como é que a gente estava conversando? Um entendimento, assim, de uma visão de mundo, de fato, né? Como que você faz esse clique, assim, de mudança dessas estruturas hegemônicas, né? A gente não pode só falar de anticolonialismo, decolonialismo, ou até mesmo pós-colonialismo, mas se você não muda exatamente a forma com que ela é trazida ao mundo, né? Isso nas formas mais simples, assim, isso aqui é um auditório, tudo bem que é um auditório bem diferente, né, do que é um auditório tradicional, fechado com as cadeirinhas e o palco. Tem uma pista de dança, eu estou sentada aqui, né, no palco, de pernas cruzadas. Tem toda uma situação que já, obviamente, já é bem diferente do que um auditório do MASP, por exemplo. Então, assim, essas situações, como que a gente faz uma fala, assim? Quando eu cheguei no museu, eu vi aquele museu, a parte de baixo, eu até falei com a Flaviana, cadê ela? Não está aqui. A gente chegou, eu falei, onde que vai ser? No auditório. Eu falei, nossa, não pode ser aqui? Sabe, por que não pode ser aqui? E só porque eu lembrei que tinha projeção, porque senão eu teria falado, não, vamos juntar as cadeiras e vamos sentar em roda ali embaixo. Isso para mim é muito importante, assim, da gente horizontalizar também a conversa, horizontalizar o conhecimento, né? Não é algo de eu falo e vocês escutam. A gente precisa, para que a coisa aconteça de forma de afetação nesses corpos, a gente precisa criar um diálogo, de fato. E é assim que funciona o grupo também, né? O grupo, eu, na verdade, só puxo a coisa, mas é um grupo que traz as suas próprias diferenças, pensar educação política, pensar educação autônoma. Nós formamos os nossos próprios conhecimentos. Porque eu desisti, por exemplo, do doutorado porque eu não encontrei nenhum lugar que eu pudesse estudar, sabe? Assim, de fato, não é algo prepotente da minha parte, mas eu não encontrei nenhum lugar em São Paulo ou até fora, da cidade, ainda não encontrei. Eu posso encontrar e quero, porque é algo que eu realmente pretendo fazer na minha vida. Mas qual é a academia que tem que possa me possibilitar uma bibliografia do Sul Global, por exemplo? No grupo, a gente só estuda autores do Sul Global, não entra nenhum europeu, assim, nenhum. Então, é um grande desafio encontrar essa bibliografia, de fato, né? Porque é muito mais fácil a gente ir pelo caminho já dado, então é algo que tem que ser construído, então é algo que depende de uma atitude ativa no mundo também, de busca. E de entender que o texto não está só nos diálogos acadêmicos. Então é pensar a forma, um texto de post de Facebook, ele também ele é educativo, ele também é próprio da gente entender que como é que ele escrevendo, que forma é aquela de escrita e como que a gente pode atuar, né, em troca de conhecimento daquele texto de internet, vamos dizer. E entender também, assim, eu trago a Silvia Cusicanqui, que é uma antropóloga boliviana, um vídeo dela que está na internet chamado Mar Arriba, está traduzido para português. É uma antropóloga do pensamento decolonial, que bate muito de frente com se a gente for procurar por teoria decolonial, Mignolo, Quijano, né, esses grandes nomes aí conhecidos já, acadêmicos, desse universo decolonial, são todos, quem são esses caras? São caras brancos, héteros, de uma geração de 60 anos, vamos dizer assim, México, Argentina, né? Pessoas que tiveram uma possibilidade privilegiada de estudo, muitos estudaram fora, voltaram para seus países e hoje atuam na Europa, porque também foi o lugar onde eles encontraram possibilidades de trabalho. Mas aí algo que a Silvia traz muito é que essa forma de operação, ela não pode ser considerada algo realmente que desmembre, que frature a coluna vertebral do colonialismo, né? Porque eles estão lá falando para europeus, trocando conhecimento adquiridos nessas nossas vivências latino-americanas e
E o povo latino-americano, né, as sociedades que precisam adentrar essa potência de luta também, continuam na mesma. Então, a Silvia, ela é uma super referência, dá aula na Universidade de La Paz, e tem um pensamento, tem uma frase muito importante que ela traz que ritual é pensamento, vice-versa, pensamento é ritual. Então, quando a gente elabora, né, um conhecimento, nós estamos fazendo um ritual, né, um ritual ancestral, um ritual espiritual. E ao mesmo tempo, quando se adentra no mundo, assim, quando se abre um portal, né, de comunicação entre essas duas dimensões, também é uma formação intelectual de pensamento. Então, ela é uma figura muito interessante que traz essa ideia de descolonizar. É necessário descolonizar as palavras. Porque toda palavra, ela tem um cunho, a linguagem, na verdade. Ela tem uma incidência, né, de um modo operante, um modo verticalizado de forma de fazer. Então, como que a gente pensa a comunicação sem a palavra, né? Como que a gente exercita, estimula a comunicação telepática, por exemplo, a intuição. São formas impressionantes o seu corpo, a intuição principalmente, eu acho algo que é muito necessário tirar e tentar trabalhar com toda a gama de preconceito que o próprio pensamento científico, né, e ocidental ele traz dessas situações não comprovadas pela ciência, mas a intuição é o seu próprio corpo te dizendo o que você tem que fazer, sabe? Ninguém mais, assim. Você tem que ir para um lado, não, acho que eu não posso ir porque algo está me dizendo. Você vai e acontece uma merda. Pelo menos comigo é assim. Então, como entender que a intuição e não é paranoia também, né? Isso é um exercício que a gente vai se comunicando com a gente mesmo. Assim. Como que as coisas acontecem de forma tão... Como você tem um projeto, um trabalho e, nossa, foi realizado de forma muito boa, assim, e deu certo a coisa. É porque aquilo ali foi feito com a sua maior potência intuitiva possível, né? E essa é a telepatia. Enfim, a telepatia já é algo mais que está mais próximo a estudos científicos também, né? Um desvio ali na academia. A sincronicidade de Jung também, né? Tem um livro do Jung muito bom chamado Sincronicidade, que fala que a sincronicidade nada mais é do que a coincidência. Então, se você pensa numa pessoa, encontra aquela pessoa está indo para algum lugar e você entende que aquilo ali é um sinal do universo, e você consegue acompanhar o seu dia a partir dessas micro-coincidências, é comprovado cientificamente que as coisas vão se dando. Então, que existe algo muito além do que o material, né? Existe algo muito além do que a gente consegue visualizar e nominar com palavras. O Jung, apesar de ser também desse mundo aí ocidental, mas acho que é uma vírgula, né? A gente tem que entender também esses grandes desvios do pensamento, né? A Silvia fala isso. Existe sul no norte, existe norte no sul. O que isso quer dizer? Existe colonialidade aqui entre nós e existe anticolonialidade lá entre eles também, né? Então, a gente é muito inteligente e estratégico a gente identificar essas situações. A visão de mundo e a espiritualidade também entram exatamente nesse caso. Assim, por que a ideia de se ter um acesso a uma espiritualidade mais potente, como que isso fortalece, né, os indivíduos e fortalece comunidades também, entender que o acesso ancestral a forças do passado que tem a ver com sua própria identidade, ela é completamente engrandecedora, fortalecedora. E eu costumo falar, estava falando para a Chica, eu não ando sozinha, né? Eu tenho os meus companheiros aqui comigo que na verdade isso de diferentes possibilidades, mas me ajudam a estar aqui, né? O quartzo azul, que é uma pedra que equilibra as emoções, que abre o chakra da garganta, então que te possibilita de fato a ser mais clara no que
assim, esse núcleo assim, né, do pensamento até a garganta, para que vocês possam entender do que eu estou falando e aprender com forma dentro do plexo solar, né, do chakra cardíaco também, escutar com o coração, entender que o que é uma escuta ativa, né, uma escuta empática, uma escuta que vem daqui, não vem daqui. Tem parte azul que ele estava comentando, né? Ele equilibra as emoções, te deixa mais nítida na fala. E a turmalina, que é a pedra, é o escudo, o grande protetor das energias negativas. Então isso aqui não se pode... Isso tem que ficar... Você sempre usa abaixo do umbigo, porque o umbigo é onde entra realmente... Você acessa as energias, né? Em alguns pontos do corpo que você... Acho que eu chamo bastante, né? Você acessa... Recebe essas energias, né? De outros corpos energéticos, assim. Então a turmalina ela bloqueia qualquer situação energética que possa me desequilibrar nesse momento. Enfim, são coisas que acho que cada indivíduo vai encontrando, né? Os seus protetores, os seus companheiros. Também tem um ossan, assim, um fio de ossan, que é o orixá da cura. Enfim, são várias situações que eu vou trazendo, assim, só para entender que não existe um único caminho, não existe uma única linguagem, não existe uma única forma de entender o mundo, né? Então, a cosmovisão, assim, de povos, ela é muito determinante na ideia de construção de um novo mundo, né? Enfim, quando a gente traz a ideia de colonialidade, tem uma autora chamada Catherine Wash, que ela é naturalizada do Equador, mas acho que ela é belga, se não me engano. E é também uma figura muito importante no pensamento decolonial, atua ali naquela área andina, Equador, Peru, Bolívia. O Equador, aliás, é um lugar onde tem uma universidade muito potente assim, desse pensamento decolonial, e os artistas estão muito ligados à antropologia visual. E a Catarina fala que que a colonialidade ela veio muito estruturada em 4 eixos, né? A colonialidade do ser, onde ela subalterniza seres, entre os seres europeus e os seres não europeus. A colonialidade do poder, onde esse poder é totalmente ligado a essas identidades, a esses seres. A colonialidade do saber, onde a única forma de conhecimento é a forma nítida ocidental e científica. E a colonialidade, que ela diz do espírito, né, e da natureza, onde se anula completamente um saber ancestral de conexão com diferentes formas de entender divindade e de natureza também, de entender que a natureza ela é completamente parte desses corpos humanos, e isso, em todo esse projeto colonial, ele abarca exatamente nessas frentes, né, para neutralizar e desestruturar e apagar completamente qualquer vestígio anterior a esse processo. Então, assim, a ideia de decolonização, anticolonização, eu prefiro anticolonização. A ideia disso é reestruturar, é fazer essa volta, entender que onde que o plano foi armado, né, foi inserido, e recuperar todos esses, né, o saber, o ser, o poder e o espiritual. E a partir daí, assim, para dar uma fechada, né, nisso tudo, quando eu falo desse processo de reinvenção, né, de construção, para mim é muito nítido que essa reinvenção ela é dada hoje em dia assim, pelos corpos dissidentes, né? Ela só é possível por esses corpos, assim, porque são corpos que não são a norma, né? A diferença entre uma das diferenças, existem várias, né, entre decolonial e anticolonial. Eu prefiro o antes porque traz mais essa pulsão de a hora é agora, né? A hora é agora do combate, assim. E o combate não, enfim, é um discurso que muitas pessoas entendem, assim, somente na violência, mas é ressignificar a violência, né?
trago a Jota novamente. Um texto dela muito importante que está na internet. Redistribuição da violência. E que ela fala que realmente a violência ela é dada a todo momento que nós saímos de casa. Nós, na verdade, antes de sair de casa, se olhar no espelho para um corpo dissidente, ele já é violento. Porque vem toda uma carga hegemônica da sociedade e do mundo que diz que aquele corpo, aquele rosto, ele não é o padrão, ele não é a norma. Então, essa violência está dada em todas as instâncias. E um dos pontos principais do anticolonialismo é nominar a norma. Então, quando você nomina, quem é o opressor, você nomina os sistemas de racismo e de opressões estruturais, você racializa o branco, principalmente, de muitas pessoas, principalmente os corpos hegemônicos, acham isso de forma super violenta. Assim. Como assim? Como você... que pessoas são essas que, ao invés de vamos todos nos dar as mãos, estão num momento de violência? São pessoas que não tiveram acesso a um acompanhamento de saúde mental também, porque a terapia é muito importante nesses momentos. As pessoas que não têm saneamento básico, que não comem em casa, que tem que atravessar uma favela com bala perdida. Assim. Então, a gente exigir desse corpo, que em todos os lugares foram corpos vetados, esculachados e visto como inimigo, com desconfiança, é muito complexo a gente exigir um discurso de paz e amor. Paz e amor são os hippies de Woodstock, e eles são todos brancos. E na mesma época estava tendo um movimento de direitos civis nos Estados Unidos. Malcolm X, que entende que não é pela paz, pelo paz e amor, é a luta armada. Assim. Então, para sobrevivência, assim, porque senão você não consegue entrar, você não consegue ocupar cargos de coordenação, sabe? Não é nem assim, não é nem a questão do cargo de coordenação, mas você não consegue existir de fato de maneira plena, assim, sabe? Sem ter que matar um leão por dia. E essa reinvenção é muito urgente agora, como eu falava com esses corpos, a reinvenção de memórias, a escrita das nossas próprias histórias. Os nossos livros estão todos em branco, eles não foram escritos por nós, assim. Foram escritos por colonizadores, por hegemonia, pelo corpo branco, enfim. É necessário que possamos construir essas novas narrativas, E algo que eu entendo muito, que o tempo é agora, assim, não temos mais tempo, não temos tempo a perder, assim, a urgência é de construção. Então, mais uma vez, assim, é muito importante denunciar, é muito importante falar da dor, porque isso é presente, mas se a gente pensa que o futuro ele é daqui a 5 minutos, esse futuro ele tem que ser construído, Então, é viver... Algo muito interessante, assim, fazer um parêntese, que é a noção de tempo ameríndio, e que, para mim, é fundamental para entender essa concepção, a diferença de uma concepção, entre mundos, assim. O tempo nativo, em muitas culturas ameríndias, assim, não vamos dizer que em todas, mas em muitas, ele é um tempo circular, A circularidade ela é muito presente na natureza. E para alguns povos, eles não têm nem a palavra futuro, assim, nos seus idiomas. Eles não entendem, assim, não conseguem conceber algo que é algo que você nem sabe o que vai acontecer. Então, o passado é na frente, o futuro é atrás. Nesse sentido de atrás, porque você não sabe. Você vive esse presente e você vive o presente entendendo qual foi o seu passado. Então, é por isso que existe um grande respeito e acesso aos seus ancestrais, aos seus mais velhos, aos seus idosos, assim. Aí chega o tempo colonial, europeu, ocidental, linear, passado, presente e futuro. Passado você esquece, simplesmente foi embora, você não pode mudar, então acabou. Aconteceu, aconteceu. O presente, na verdade, nada mais é do que a construção de um futuro.
então você também não vive esse presente, né? E o futuro é algo ansiado, com uma ansiedade, assim, um anseio de felicidade, né? Um anseio de que o futuro tem que ser melhor, um anseio da esperança desse futuro. Então, os sentimentos de ansiedade e angústia, eles são sentimentos ocidentais, coloniais. O povo indígena não tem, porque o povo... Desculpa mais uma vez que na verdade, não é o povo indígena como um todo, né? Assim, vamos dizer que existem vários povos indígenas. Mas se a gente for entender a concepção filosófica de entendimento de tempo, ele é um tempo que na verdade, ele é circular. Ele está acontecendo agora e vai acontecer logo depois, vai acontecer. Então, esses sentimentos muito próprios da sociedade de hoje, né? Que a gente foi super falta de conversas aí, né, nesses dias, de como que a gente cuida da ansiedade, como que a gente respira mais. O Fá de Belém, que surgiu aí com uma nova música, Respira, Não Pira, super necessário, assim, é o mal da nossa comunidade hoje, né, do tempo de agora. E é totalmente, a gente entende que a partir desse viés, assim, de um atravessamento temporal, se a gente consegue entender que se a gente muda essa lógica, né? Obviamente que a gente não pode mudar o avião que vai sair daqui a 2 horas, né? Não tem como viver num mundo Sofia. Mas como lidar com essa estrutura de mundo dada, que nós não podemos mudar, mas de outras formas, né? Tentar a circularidade do tempo, né? Do agora também. Enfim, e essa reinvenção desses corpos dissidentes, eles estão nessa ideia de reinvenção, a ideia de autoafirmação indígena. Eu acho que é fundamental para a gente entender que nas cidades de hoje em dia, algo que eu falei, tem um texto do Viveiro de Castro, para quem não estava ontem na reunião, no Brasil todo mundo é índio, exceto quem não é. É um texto que fala exatamente desse processo de autoafirmação por comunidades ribeirinhas, comunidades que eram indígenas, mas foram se apagando ao longo do tempo, né? Esse projeto de mestiçagem ele foi muito potente na comunidade negra, mas e na comunidade indígena a gente apagou todos, assim, de forma... não apagou todos, mas apagou teve realmente uma grande incidência de invisibilidade, mas eles estão, né, existem assim, indígenas presentes e com discurso assim, realmente identitário, de fato. E aí eu entendo assim, como que é importante a gente ter a noção de que 33%, né, eu falei então, 33% da população brasileira tem sangue indígena de segunda geração. E a mestiçagem ela é muito, não só quando a gente fala de mestiçagem, a gente logo associa à população negra, mas existem muitos mestiços indígenas também. E que perderam totalmente a conexão assim, de se autoafirmar, a conexão com o povo ancestral. E entender que, na verdade, esse processo de autoafirmação ela é tão potencializado, né? Porque exige também um acesso responsável desse processo, né, dessa afirmação. Existe um processo responsável de entender o que é o indígena hoje e como você faz esse giro, né, epistemológico também de entendimento de mundo, de acesso a esses saberes e essa maneira de pensar. Mas é necessário um grande levante hoje, né, de uma população indígena urbana, assim, de entender que existem muitos indígenas entre nós, assim. E isso só potencializa, assim, enfim, e auxilia, né, na destruição desse entendimento de uma mestiçagem branda, né, uma mestiçagem friendly, assim, interessante para o país, porque é totalmente genocida. E dominar a norma sempre, identificar que a identificação, a nominação da norma, ela é, na verdade, um processo igualitário. E é isso, assim, tem algumas referências que eu queria só nominar mesmo, dizer nomes, assim, para vocês conseguirem escrever, catar, que tem a ver com todo o nosso processo de formação lá no grupo.
que são, não trouxe ninguém das artes visuais, assim mesmo de provocação, mas mais da música, do cinema. Então, assim, acho que vocês podem dar uma olhada na Catu Mirim, Catu Rapper Guarani. Tem um trabalho de youtuber militante sobre o papel, sobre a objetificação do corpo da mulher indígena, e uma música também de protesto, Bros MCs, né, que é um grupo de rapper guarani também. O rap nas comunidades guaranis, principalmente várias comunidades indígenas, mas nos guaranis é uma ferramenta, um mecanismo de discurso, de ativismo muito forte, né, que fortalece muitos grupos jovens de indígenas. E aí tem Loz, também, que é Guarani. Aí ainda no rap, o Ricon Sapiência, que para mim é um dos pensadores assim, da música que mais me interessa. O Baco do Blues, as letras são muito boas, mas algumas polêmicas aí em relação a machismo muito forte e a sexismo, mas as músicas em relação a negritude, a protagonismo do povo preto são bem interessantes. Alguns TED Talks, assim, que eu até comentei, são vídeos curtos de 15 minutos na internet, da Nathalie Neri, da Preta Rara e da Gabi Oliveira, que falam sobre a Nathalie, fala sobre a mulata que nunca chegou, né? Na ideia de que a mulher preta ela só pode ser considerada a globeleza ou a empregada doméstica. E no caso dela, ela sendo uma criança muito magra, sempre porque ela espera, quando você crescer, você vai ficar bonita, né? Você vai ficar nos padrões de beleza que você pode, os únicos que você pode acessar. E ela cresce, continua crescendo magra, e o peito não chega, a bunda não chega. E ela fala exatamente dessa... que o racismo estrutural é tão potente que anula até o padrão estético de beleza que nós entendemos, né? Enfim, o padrão estético hegemônico de beleza é o corpo da mulher magra, mas ela sendo negra, ela não consegue atingir essa aprovação, né, social. Então é uma crítica muito bom esse TED. Enfim, o que é o TED? Enfim, assim, essa fala dela. A Preta tem uma página chamada Empregada Doméstica, ela fala exatamente do que é essa empregada doméstica, de situações que nós entendemos como século passado, mas que acontecem ainda hoje, de opressão, que é senzala, que o quarto de empregada é senzala, né, da atualidade. E a Gabi, ela traz uma ideia de como que esse levante de vários youtubers, assim, negras na internet, ela foi possibilitou uma nova geração de crianças e jovens negros com uma autoestima potencializada, né? Então, você entender que o rosto da mulher negra, ele é bonito, a gengiva, ela até fala, né? A gengiva mais escura, eu só consegui entender que eu era realmente uma mulher bonita quando eu botei isso para o mundo, né? E ela fala das referências, né? Ela começa com a Paquita e com a Xuxa. Se você é dessa geração que entendia que ser uma criança feliz e uma mulher bonita teria que ser como a Paquita e a Xuxa, você nunca ia conseguir chegar nesse momento, né? Nesse corpo idealizado, você faz parte realmente de uma mesma geração de crianças, né? Que cresceram de forma impossibilitadas de uma felicidade. Bom, a ideia de psicologia preta, né, tem uma pessoa que eu gosto muito, que é o Lucas Veiga, que fala como bicha preta, do carioca, que fala da saúde mental da população negra. Então, a ideia de que é um grupo, na verdade não só ele, né, ele é um dos grandes porta-vozes, assim, viaja bastante com palestra e tal, de entender que a saúde mental ela não pode passar sem uma análise do racismo estrutural. Então, que quanto mais, é muito mais importante psicólogos, né, psicólogas se formarem, negros, né, se formarem, começarem a entender a população negra, porque onde há racismo, não há saúde mental, de forma alguma. Então, assim, de entender que isso está super ligado um ao outro. Você não pode analisar, não consegue analisar
psicologicamente um corpo negro sem pensar nesse racismo estrutural. O ABC do Quilombismo, que é um texto clássico do Abdias do Nascimento, dos anos 60, que é todo um plano de governo pensando na população negra. Aí traz a ideia de quilombo, que foi uma situação muito presente no movimento preto nos anos 70, que resgata o quilombo enquanto território de liberdade para um símbolo de resistência do próprio movimento e desloca ele em termos de território e torna como uma palavra de um conceito filosófico, né? Então, a ideia de quilombo é uma ideia de onde a população negra está em protagonismo, ela realmente, o mundo se torna algo propício para aqueles corpos existirem, e a partir daí da não branquitude, né? Eles falam não branco, mas para não branquitude é possível um mundo igualitário. Se a gente não combate de forma eficaz o sistema da branquitude, e mais uma vez não são os corpos individuais, né? É sistema hegemônico de branquitude, pensamento de branquitude, a gente não consegue realmente um mundo igual, assim, interracial. E filmes como Abraço da Serpente, que é um filme de um cineasta colombiano sobre a Amazônia peruana, que é, tipo, incrível. O livro A Queda do Céu, do Davi Copenaua, vários vídeos na internet do Ailton Krenak, também, que é um grande pensador. O Islã das Minas, está meio todo misturado, assim, o Islã das Minas, as mulheres islãs, né, que na verdade tem uma grande incidência, assim, no feminismo negro. Linda Quebrada, Djamila, com toda essa coleção de feminismos plurais, e o livro que é Quem Tem Medo do Feminismo Negro é, tipo, fundamental para qualquer pessoa, assim, nesse Brasil ler, assim, uma leitura obrigatória, eu acho. Adentrar os textos da Lélia Gonzalez, que são feministas negras brasileiras, Beatriz Nascimento, Amara Moira, que fala de militância trans, Tatiana Nascimento, lésbica, negra, gorda, e Cecília Floresta também, poeta, lésbica, que vão falando de como construir, exatamente, como construir essas narrativas, né, de reinvenção de histórias. E, enfim, tem filmes da Terra Vermelha no YouTube, Martírio, o Ex-Pajé, O Espírito da Floresta, do Iban Runicurim, Antes o Tempo Não Acabava, que fala sobre comunidade LGBT em aldeias indígenas, Majur, que é uma trans liderança indígena também, de uma comunidade, se não me engano, do Centro-Oeste, As Hipermulheres, que é um documentário de mulheres de ritual feminino no mundo. A Rádio Andê, que é um site assim, de um projeto indígena, totalmente indígena em todas as instâncias, onde tem 24 horas por dia falas, música de povos indígenas de todo o mundo. Uma página que é da Catu, Visibilidade Indígena também, que é ela que coordena e que traz a voz de artistas indígenas no Instagram. E isso. Tem uma lista gigante aqui, mas eu, enfim, posso falar. Algo que tenho anotado aqui, filme que está no cinema, Us, que eu acho que é muito nesse filme de terror, junto com o Jason Filho, né, que fez o Get Out e o Us. Está no cinema, então vale a pena assistir, que não é só um filme de terror, porque a gente estava falando no almoço, eu anotei aqui, lembrei. Uma instauração, assim, é uma peça de educação, de fato, né, em relação ao racismo. E aí no Brasil fizeram algo parecido, do mesmo gênero, que é o Nó do Diabo, uma produção pouco conhecida, que circulou muito pouco, mas uma produção da Paraíba, e que é um filme de suspense também, é muito importante, assim, adentrar todos os lugares, né, não só na parte de documentários ou de filmes políticos, mas é muito importante esses corpos estarem no gênero do terror, do cinema de Hollywood, etc.
Enfim, no YouTube tem vários filmes aí que a gente usa como estudo também. E é isso.